Olá, irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Que as misericórdias do Senhor possam ter sido renovadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de escola bíblica dominical. Espero que você aí do outro lado do celular, com o celular em mão, do outro lado da tela, possa estar aí estudando, aprendendo e ensinando ao mesmo tempo aí com a sua família a respeito da palavra do Senhor. E nesta oportunidade, nós queremos estar observando o que está escrito em Josué capítulo 24. Corra aí, pega sua Bíblia, caso você não esteja com ela em mão. Dá uma pausa no vídeo, vai lá e pega e abre neste livro, Josué capítulo 24. Nós queremos observar o que nos diz a palavra do Senhor. Classe dos adultos foi ricamente abençoada, acredito eu, com os estudos propostos para este trimestre na lição de Josué, no livro de Josué. E nós queremos finalizar esta lição, aí o livro, lição de número 13, lendo primeiramente este texto. Olha só, vamos observar o que nos diz aí o primeiro versículo. Diz aí o texto que reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Olha que informação importantíssima. Josué convoca os líderes, reúne ali aqueles líderes, as tribos de Israel, os anciãos, os oficiais ali daqueles dias, os juízes. E olha só que informação importantíssima. Diz o texto que eles se apresentaram diante de Deus. Irmãos, ali não era apenas uma reunião qualquer, não era uma reunião para tratar sobre estratégias militares, sobre possíveis guerras ali sobre aqueles povos ali circunvizinhos. Não era este o objetivo. O objetivo da reunião era justamente de fazer com que o povo de fato se apresentasse diante de Deus, para que o povo escolhesse e servisse unicamente a Deus. Mas nesta ocasião, Josué começa fazendo a retrospectiva sobre fatos do passado, sobre coisas que aconteceram no passado com a nação de Israel. E ele começa dizendo no versículo 2, falando que o pai de Abraão, que tem como nome Terá ou Tera, dependendo da versão bíblica, ele diz que este homem e os povos que viviam ali com ele eram povos idólatras. Diz aí o texto, que eles serviram ali na região da além do Eufrates, serviram a outros deuses. Olha só que informação. Na realidade, a nação de Israel é uma nação politeísta. O que é uma nação politeísta? É um povo que serviu a outros deuses, serviram a outros demais deuses, os deuses pagãos, deuses dos amorreus, os deuses egípcios, justamente nos momentos quando eles se encontravam aparentemente bem, eles esqueciam de Deus e se deixavam ser influenciados por outros demais deuses ali naqueles dias. E na maioria das vezes, quando eles faziam associação com povos pagãos. Estão lembrados de Salomão? Ali, dentre as suas 1000 mulheres, teve uma que deu para ele uma proposta: olha, Salomão, já que você tem o seu Deus, eu quero que você constrói para mim um altar, um Deus aí para mim, o meu Deus, eu quero que você levanta aí uma estátua, um altar, usando as minhas palavras, e foi assim de fato que aconteceu. Mas, voltando aqui, nós vamos observar, nesta retrospectiva, ele começa trazendo esta informação, mas logo aí no versículo 3 ele vai falar que ele tomou, Deus tomou Abraão, e logo depois, aí no finalzinho do versículo, diz que multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. A Isaac dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Estão lembrados que José foi vendido como escravo pelos seus irmãos? E nesta ocasião ele foi parar lá no Egito? Logo depois, a narrativa bíblica vai nos mostrar que veio ali aquele período difícil, onde aconteceu 7 anos de seca. Nesta ocasião, neste momento, neste intervalo, José teve contato com seus irmãos. E ele então, resumindo aqui a história,
usa de estratégia para trazer Jacó, né, seu pai, e todos os seus parentes para ser libertos, né, para ser poupados até mesmo de uma morte de fome. E como assim de fato aconteceu? Justamente assim, por isso que diz o texto que Jacó e seus filhos desceram para o Egito, a convite de José, justamente por causa da seca que estava ali na região onde eles moravam. E aí o texto vai dizer que enviei Moisés e Arão e feri o Egito, depois vos tirei de lá. Os dias passam, né, histórias passam, e até chegar neste ponto, quando o povo, a nação de Israel estava oprimida, né, pelas garras de Faraó, Moisés e Arão vai a mando de Deus, né, a missão do Senhor para livrar aquele povo. E como assim de fato aconteceu? Deus permitiu que o povo saísse ali do Egito em sentido à terra prometida. Mas aqui o texto vai falar que os egípcios perseguiram até ao Mar Vermelho, porque quando chegaram no Mar Vermelho, ao tentar atravessar o Mar Vermelho, eles foram mortos, né? As águas do Mar Vermelho vieram e morreram todos ali afogados. E no versículo 7, versículo 8, vai falar o seguinte: daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Então Josué faz essa retrospectiva, começando do pai de Abraão, vai contando a história, os fatos que aconteceram ali naqueles dias, até chegar, olha, vocês estão aqui neste exato momento, porque Deus foi contigo, Deus proveu tudo para vocês, Deus libertou vocês, Deus deu força para vocês sobressair sobre essas guerras. Irmãos, foi isso de fato que aconteceu. O livro de Josué traz para nós muitas informações riquíssimas, e da mesma maneira que Josué fez uma retrospectiva nos fatos ali do passado, de todo o povo, começando de Terá, queremos aqui observar também uma retrospectiva do que nós temos aprendido no decorrer deste trimestre. Primeira coisa que nós queremos dizer, que o livro de Josué registra, né, a conquista da terra, né, o cumprimento das promessas de Deus que foi feita lá em Abraão, quando Deus disse que era para ele sair da tua terra e da tua parentela, e que era para ele ir para uma terra que Deus iria mostrar. Neste exato momento, Josué traz as narrativas da conquista da terra, como de fato tudo aconteceu. Mas no primeiro capítulo, nós conseguimos observar a preparação para o povo entrar na terra, né? Os preparativos, Deus falando ali o que era e o que não era para fazer. No capítulo 2, nós vamos observar o exemplo de fé de Raabe, né? A prostituta ali, uma meretriz cananeia, né? Que vivia descendente de povos pagãos, mas a sua fé fez com que ela de fato até entrasse para a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, né? Ela se abriu mão de todos os deuses pagãos para servir ao Deus de Israel. No capítulo 3 e 4, nós vamos observar o primeiro grande milagre do livro de Josué. Estão lembrados da travessia do Mar Vermelho? 3 e 4, capítulo 3 e capítulo 4 vai trazer para nós essas narrativas. A travessia do Rio Jordão. Mas no capítulo 5 nós vamos observar aí os preparativos para a guerra. E no capítulo 6 nós vamos observar, aí a narrativa bíblica vai trazer para nós a informação do segundo grande milagre, que foi justamente a conquista de Jericó. A cidade fortificada, né, as muralhas de Jericó sendo derribadas, caindo justamente para cumprir com as promessas de Deus feitas ali para a nação de Israel. No capítulo 7, nós conseguimos observar a nação de Israel sendo derrotada por um exército tão pequeno. Estão lembrados do exército de Ai, a cidade de Ai, que venceu a nação de Israel por causa de pecado. Quero abrir um parênteses aqui e dizer que o pecado de Acã
trouxe consequências seríssimas para a nação de Israel. E é isso que o pecado faz na minha vida e na sua vida. Graves consequências. Nos diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, separação entre nós e Deus. Então, sabedores deste fato, não pequem, irmãos, ou melhor, não viva na prática do pecado. Nós pecamos, mas nós não podemos continuar no pecado. Caso você esteja em pecado, confesse ao Senhor e tenha uma vida mudada por intermédio do poder de Deus na sua vida. No capítulo 8, nós vamos observar a cidade de Ai sendo conquistada, sendo derrotada. Por quê? O pecado foi confessado. Primeiro ele foi descoberto. E a nação de Israel teve uma mudança, uma atitude radical de mudança e de fazer com que o pecador arcasse com as suas consequências. A família de Acã, não apenas Acã, mas a sua família foi destruída por causa do pecado. Então, irmãos, nós sabemos a gravidade que o pecado faz em nossas vidas. Então não vamos viver aí na prática do pecado, mas vamos sempre confessar e permitir que Deus possa nos mudar. E a cidade foi conquistada e também no final aí do capítulo nós vamos observar a renovação da aliança. Quando o povo esqueceu totalmente das guerras, era como se eles falassem: olha, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia de celebrarmos ao Senhor, hoje é dia de renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Faça isso neste dia. Esqueça os dias de problema, esqueça tudo, esqueça as guerras que nós passamos no decorrer da semana e tenha aí um dia de renovação da aliança com Deus. Faça isso neste dia, que você possa ter essa atitude. E no capítulo 9, nós vamos observar a estratégia dos gibeonitas, um povo que sabia quem é Deus, sabia quem era a nação de Israel e sabia que eles, por mais que fosse um povo poderoso, de forma alguma tinha condição de vencer a nação de Israel na batalha. Eles conheciam todos os fatos, sabia que Deus estava com aquele povo, Deus estava com a nação de Israel. Então eles usaram de estratégia: olha, vamos unir com este povo, vamos unir para que nós também não sejamos destruídos, assim como Jericó foi, a cidade de Ai também foi. Então, assim como de fato aconteceu. No capítulo 10, nós conseguimos observar Gideão sendo invadida por 5 reis. Os gibeonitas tiveram a estratégia, mas 5 reis também tiveram. Eles uniram, falaram: olha, vamos fazer dessa seguinte forma, vamos unir entre nós. Primeiro nós vamos atacar os gibeonitas, depois nós vamos ter poder suficiente para vencer a nação de Israel. Este era o pensamento e os propósitos deles. Mas lá, graças a Deus, não prosseguiram com seus planos, porque os planos de Deus eram de que a nação de Israel conquistasse a terra, por mais fortificada que aquele povo se tornasse, mas os planos de Deus iriam se cumprir na vida da nação de Israel. E também no capítulo 10 nós conseguimos observar aí um terceiro grande milagre, que foi quando, aos olhos de Josué, o sol e a lua parou. Os irmãos lembram também da história, onde ali naquela ocasião, por quase um dia inteiro, o sol e a lua ficou ali um dia a mais para que a nação de Israel conseguisse vencer a batalha aí contra estes 5 reis e todos os seus exércitos ali naqueles dias. No capítulo 10 até o capítulo 13 vai falar sobre vitórias e conquistas sobre terras e povos que habitavam ali a nação, a nova Canaã. E no capítulo 14 vai narrar aí sobre o pedido de Caleb sobre a terra de Hebrom. Estão lembrados? Quando Caleb reivindicou, estava ali já começando as divisões das tribos, das terras. 2 tribos e meia já estavam ali tomando posse das suas terras, e Caleb falou: Josué, eu quero que você lembre de uma coisa. Moisés disse lá: olha, Caleb, esta terra que você está pisando é sua, que é justamente a cidade de Hebrom. E como assim de fato aconteceu? A reivindicação de Caleb, Josué ouviu, porque Josué também sabia o que Moisés havia dito para ele. No capítulo 15 até o 19 vai narrar a divisão das terras para as tribos e também fala sobre a herança de que cada tribo ali tinha.
No capítulo 20 vai falar sobre as cidades de refúgio. Estão lembrados, espero que os irmãos lembrem aí, que na semana passada nós falamos sobre este fato. Capítulo 21 fala sobre as cidades dos levitas. E no capítulo 22 vai falar sobre a bênção de Josué para as 2,5 tribos, que foram justamente as 2 tribos que receberam aí de início as terras onde eles pediram, que as suas terras de herança fossem da além do Jordão, do lado direito aí do nosso mapa do Rio do Jordão, onde as cidades eram mais tinham mais pastos, e as 2,5 tribos eram criadoras de animais. Então eles pediram aquela terra justamente para que seus animais tivessem aí onde se alimentar de uma precisão maior. E no capítulo 23 e 24 vai falar sobre a exortação de Josué para que o povo lembrasse da lei do Senhor e lembrasse do Senhor, renovasse a aliança com o Senhor. E como de fato assim aconteceu. Aí no versículo 14 do capítulo 24, o texto vai dizer o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Olha só a orientação, a exortação, o apelo que Josué teve ali naquele momento. Gente, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. E ele continua dizendo: olha, deitai fora, joga fora esses deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, do Egito, e servi ao Senhor. Josué estava falando o seguinte: olha, essas coisas que estão te atrapalhando de servir ao Senhor, joga fora. Eu também digo para os irmãos, tudo que atrapalha de você de servir ao Senhor, joga fora. Joga fora toda idolatria, joga fora toda rebeldia, joga fora toda incredulidade, joga fora todo orgulho, toda falta de humildade, toda falta de perdão, tudo que atrapalha você de servir a Deus melhor, em nome de Cristo, joga fora da sua vida, deitai fora tudo isso e tudo que tem atrapalhado você de servir ao Senhor melhor. Josué deu às pessoas ali naqueles dias a oportunidade de escolha. Ele falou: olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E Josué faz uma declaração que deve ser a minha e a sua. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava convicto disso. Não sei se você tem dúvida com respeito a essa convicção, mas esteja convicto de que você e a sua casa devem servir ao Senhor. Joga fora tudo e acrescenta na sua vida apenas aquilo que é relevante. Acrescenta amor, paz, perdão, a submissão e servir ao Senhor, como Josué disse, com integridade e fidelidade. Que assim seja a sua atitude, irmãos, que seja a minha atitude, a atitude da Igreja de Cristo aqui nessa cidade, de servir ao Senhor com integridade e com fidelidade, em nome de Cristo Jesus. Shalom.